Sou o Elson, tutor da Segurança no Trabalho. Vamos iniciar agora a nossa aula, como sempre, com o nosso vídeo institucional. E uma curiosidade muito legal é que o GLP não tem cheiro. E aí talvez você esteja se perguntando, mas de onde vem aquele cheiro estranho que eu já senti alguma vez? Ele vem de um gás que não faz parte do GLP, que é colocado ali de propósito para dar o cheiro por uma questão de segurança. Aí você sabe se alguma coisa está vazando ou não. Bora voltar pro invase que ainda não terminou não. Depois que o botijão tá cheio, ele passa por 2 etapas de segurança para ver se não tem nenhum vazamento. A primeira vai checar uma borrachinha que tem ali na entrada, que se chama anel ou ring. É esse anel que garante que o gás não vai vazar na sua casa. É ele que faz a vedação entre o botijão e o regulador. Aqui, um bico solta um ar sob pressão e se o ar vazar, quer dizer que o anel ou ring tá ruim. E aí, se precisar, um operador faz na hora a troca da vedação. Depois ainda vai ter uma detecção a laser. É um infravermelho que consegue ver o gás. Funciona mais ou menos que nem aquele laser de filme de ficção. Se alguma coisa passar na frente, toca um alarme. No caso, quem passa na frente é o próprio gás e o alarme é só uma luzinha vermelha que tem aqui. E se não passar nesse teste, um operador faz os ajustes necessários para garantir que o gás chegue com qualidade e segurança na sua casa. O ajuste mais legal de ver é esse aqui. Olha só o que esses caras estão fazendo. Ele joga um pouquinho de água com sabão ali por onde está o vazamento. Você consegue ver que está vazando por causa das bolinhas. E depois ele aperta a válvula e deixa o gás sair. Jamais, em hipótese alguma, nem que a vaca-tussa faça isso na sua casa. O que ele está fazendo aqui, com toda a segurança, é acionar a válvula para ela limpar e assim o vazamento para. Tudo certo com o botijão, chegou a hora do banho. Aqui tem uma espécie de um lava rápido com jatos de água com alta pressão e depois os botijões passam por um secador. Toda a água usada aqui é de reuso, que é coletada e tratada aqui mesmo. E essa limpeza serve para tirar pequenos resíduos, sujeiras e ainda prepara ele para o próximo passo, que é a pintura. Entram 4 botijões por vez que recebem uma camada fresca de tinta. Todos eles passam por aqui. Isso é importante para manter a conservação do botijão e garantir que ele chegue em casa limpo e seguro. Por último, os botijões recebem uma etiqueta que comprova que está tudo dentro dos padrões de segurança e qualidade e a válvula é lacrada com essa maquininha que sopra ar quente. Daqui, eles vão para a última esteira, de volta para os caminhões de entrega e direto para sua casa. Passar para vocês que, assim como eu já tinha falado lá no sábado, mas se não for ter as pessoas que não estiverem. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Sim, Nós iniciamos a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre análise de riscos. Eu vou começar a apresentação para vocês aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre análise de risco. Basicamente, o que seria essa análise de risco? Esse gerenciamento de riscos, né? Que nós falamos tanto. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu apresentar isso. Calendário. Eu estava conversando, a internet um pouquinho complicada. Rapidinho, isso. Beleza. Então, gerenciamento de riscos, gente, é preciso entender o que é risco propriamente dito e o que é perigo. Nós precisamos entender a diferença dos dois. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia do que é perigo e o que é risco. Tá? Risco, basicamente, é a probabilidade de ocorrência de um evento e suas consequências. Né? Esse evento, no caso, nós podemos chamar de perigo. Né? Então, a probabilidade do perigo se materializar, probabilidade do perigo alcançar, por exemplo, o trabalhador ou qualquer outra pessoa e tornar um risco. Tá? Então, olha só, risco é um termo proveniente do latim que significa ousar. Entende-se como risco a possibilidade de algo não dar certo, mas seu conceito atual envolve a quantificação e a qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas, quanto aos ganhos, tá? Com relação ao rumo dos acontecimentos planejados. Então, quando eu falo assim, vou correr o risco, nem sempre é ruim, pode ser algo bom também. Depende muito do que você está se propondo, né? Tem gente que fala risco de vida. Opa, é um risco que eu quero correr todos os dias. É o risco de viver. Então, quando correto, a gente fala, deveria ser risco de morte.
né? Esse risco de morte, ele pode agravar, pode levar o trabalhador à morte, a pessoa à morte. Então, quando ela corre risco de morte, aí sim é algo grave, algum dano não planejado. Então, quando investidores compram ações, por exemplo, cirurgiões realizam suas operações, engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é um parceiro inevitável, não tem jeito. A gente precisa conviver com ele. Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão temido. Basta que a gente administre, né? Tornou sinônimo de desafio e oportunidade. Então, quando eu tenho algum problema no ambiente de trabalho, a gente precisa trocar essa palavra problema por desafio, né? O desafio torna-se um sinônimo de uma oportunidade para poder melhorar o ambiente de trabalho. Então, quando eu falo que eu vou gerenciar os riscos, é porque eu não consigo, de fato, eliminar esses riscos. Eu consigo controlar. Eu consigo fazer a medição desse risco, quantificar e controlar. Agora, eliminar, muito difícil, muito complicado. Na década de 60, a indústria de processamento apresentou um grande avanço tecnológico, com a utilização de condições de pressão e temperaturas mais severas em instalações maiores. Tal desenvolvimento acarretou na sua operação mais crítica, resultando no acréscimo no potencial de risco para o homem, a propriedade e ao meio ambiente. Essa análise de risco é uma ferramenta, né, para tratar os riscos de um determinado ambiente. Que pode causar danos, por exemplo, né, no homem, na propriedade, no meio ambiente. Então, quando eu falo danos, eu estou falando de risco de acidentes, no caso, né? Esses acidentes podem causar danos tanto ao ser humano quanto à propriedade ou até mesmo ao meio ambiente que a gente está inserido. Então, são pontos que a gente precisa pensar, né? Analisar. Olha só, uma análise de risco tem por objetivo responder as seguintes perguntas: o que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais as suas consequências? Precisamos reduzir os riscos. E de que modo isso pode ser feito? Então são perguntas que a gente acaba se fazendo no dia a dia, quando eu estou no ambiente de trabalho, quando eu estou numa fábrica, quando eu estou num hospital, quando eu estou na construção civil, na indústria, qualquer local, eu preciso me perguntar essas 4 coisinhas. O que pode acontecer de errado? Geralmente vai acontecer se você não tiver um plano de ação para poder minimizar esse risco, né? Com que frequência isso pode acontecer? A frequência, o que que vai definir essa frequência? Muitas das vezes, é a forma que você deixa de tratar o risco. Quais são as suas consequências? Elas podem ser leves, moderadas, podem ser graves, depende do risco que você está exposto, tá? Precisamos reduzir os riscos. E de que modo isso pode ser feito? Não existe outra forma a não ser através de prevenção, plano de ação e ações concretas, né? Para que a gente possa eliminar o risco de forma permanente. A análise de risco utiliza métodos sistemáticos para identificar e analisar riscos e desvios de uma atividade, estimando sua probabilidade de ocorrer e suas consequências. Então, quando eu falo uma análise de risco, eu preciso pensar em probabilidade e severidade. O que que é probabilidade? É a chance de ocorrer. A severidade, eu estou falando de consequências, né? Que tipo de consequência pode acontecer se eu colocar a mão numa máquina em movimento? Eu posso ter uma consequência grave, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Normalmente,
Muito pouca, quase nada, né? Mas para mim, que trabalho muito pouco, quase ou zero com máquinas. Imagina um operador que trabalha todos os dias com a máquina, com a mesma máquina. A chance dele é muito mais acentuada. Então, essa possibilidade, essa probabilidade, eu preciso fazer o estudo e organizar junto com essa frequência, né? Com qual frequência isso acontece? Quais as consequências quando isso acontecer? É isso que eu preciso pensar. Né? Nós vivemos em um mundo de riscos, em casa, no trabalho, em viagens, nas férias. Aí eu pergunto para vocês que estão aí na sala, Ramiro, você que chegou depois, na sua casa tem algum tipo de risco, Ramiro? Estou te ouvindo. Alisson, Tá me ouvindo? sim, sim, escuto. É, esse negócio, escorregar é um risco, não é? Em água, tropeçar em alguma coisa, Vamos lá, eu tenho risco de quê? Risco de cair. de cair, risco de queda. Qual É. que é o perigo? Aí tem alguma coisa no chão para acontecer alguma coisa, para escorregar, água, chinelo, para tropeçar, Vamos, alguma coisa assim? vamos dizer que o perigo seja o piso. Verdade. O piso é o perigo, não é? Ele não é escorregadio? Sim, Porque se você jogar água no asfalto, não tem como escorregar, tem? não. Pode Uhum. até acontecer de cair, mas por escorregão vai ser muito difícil. Agora, o É piso é muito fácil. escorregadio. Mas a sua casa existe sem o piso? Só uma parte que não tem piso, o restante tu tem. Tecnicamente, você tem que ter onde pisar. Então, aquilo ali é o seu piso, né? É. Vamos colocar que seja um piso escorregadio. Então, o que que eu tenho ali? Eu tenho risco de queda. Se eu não molhar o piso, ou se eu tiver com um chinelo antiderrapante, eu eliminei o risco de queda? Sim, sim. Depender do chinelo, Dependendo do ajuda para chinelo, não. ajuda, É, né? ajuda. Eu vou estar minimizando o risco, não é isso? Sim. Mas o perigo existe? Continua. É o piso. É porque se cair vai machucar. Exatamente. Então, assim, o piso ele passa a ser o seu perigo. O risco é a chance de você escorregar nesse piso. Se você escorregar, você pode vir a cair. É Então, verdade. exatamente aí você consegue entender a diferença do perigo para o risco. Uhum. Aí, provavelmente, você limpa a sua casa. Limpo. Você faz uma análise antes de como você pode evitar a queda? Não, vai tudo correndo. Tudo no The Flash, pra andar rápido. Quem está falando? Eu, o Alisson. O Alisson. Isso. Tá aparecendo externo aqui. Pode ser porque tá longe o computador. Não, não, não. Tá aparecendo externo como se não fosse da turma. Ah, eu entrei foi pelo link que Ah, então é isso. você tinha mandado lá no grupo. É isso. Não, tranquilo. É porque quando aparece aqui, aparece externo para mim. Ah, entendi. Tranquilo. Então, o que que acontece? A gente precisa aprender a fazer uma análise de risco. Vamos pensar na análise de risco de quando eu vou limpar a casa. Quando eu vou limpar a casa, eu preciso de um balde, água, sabão e um pano. Sabão não, a gente utiliza um produto de limpeza, né? Sim. Beleza. Quais os riscos eu tenho quando eu utilizo esse tipo de produto de limpeza? É só risco de queda? Não, alergia. Alergia, né? Ao É, torcer o quer ver? pano, eu posso ter uma lesão nas mãos? Lesão no punho. No punho? O que mais pode acontecer? Por exemplo, se usar um cabo de madeira sem luva, ferpa. Olha aí.
Exatamente, você já pegou o sentido do negócio. Isso é uma análise de risco, porque eu estou fazendo antes de iniciar a atividade. Aí o que eu preciso pensar? Se eu tenho risco de queda, eu utilizo um chinelo antiderrapante. Se eu, Uhum. te, se eu tenho um rodo sem capa ou de madeira, totalmente de madeira, eu posso utilizar uma luva de borracha, para não ter o Sim. risco de ter o contato direto com a madeira. Usando a luva também, eu deixo de ter contato direto com produto químico. Não é isso? Sim, também, também. Então aqui a gente já fez o quê? Uma análise preliminar de risco, uma chamada APR. Eu identifiquei o risco, identifiquei os problemas que podem acontecer, quais são as consequências, e depois dessas consequências, eu também identifiquei quais são as formas de mitigar esse risco, de reduzir o risco. Então agora eu já vou partir para a higienização de uma forma muito mais segura. Mas aí é que tá. Será que é só utilizar os equipamentos ou eu preciso ter uma atenção maior? Tem que ter uma atenção maior. Né? Porque o equipamento por si só não faz nada. Né? Coloquei o cinto de segurança, eu posso andar no meu carro 200 por hora? Não. Não posso. Né? Seria loucura da minha parte. Né? Então, essa é a essência de uma análise de risco. É encontrar a diferença entre o perigo e o risco. Né? É, Quando eu trago isso para o ambiente de trabalho, nós estamos falando agora da limpeza da casa, mas se eu trouxer para o ambiente de trabalho, como que eu vou ver isso? Da mesma forma, qual que é a atividade do trabalhador? Ah, ele é porteiro. Eu não disse a função, eu disse a atividade, o que que o porteiro faz. Aí eu começo a diferenciar, entendeu? O porteiro ele executa serviço de portaria, executa o serviço de vigilância. Então aí, beleza. Quais são os riscos? Né? Risco de risco ergonômico, postura inadequada, transporte manual de peso, né? Risco com relação à vigilância, ele tem risco ali de um possível assalto, ser lesionado, né? Tomar um tiro, alguma coisa assim. Isso eu vou colocando. Então eu vou fazendo essa análise do risco de acordo com a atividade que a pessoa desenvolve, não de acordo com a função, certo? Porque se perguntar assim, qual que é a função do técnico em segurança? Né? Ele é técnico em segurança no trabalho e trabalha com prevenção. Agora, quais as descrições das atividades do técnico? Aí sim, aí você precisa entender. Até aqui, beleza, gente? Sim. Então, ótimo, ótimo, tranquilo. O risco industrial é somente uma parte, ou talvez a menor, do cenário global dos riscos. Né? E o risco ele também não pode ser eliminado 100%. Já ouviu em algumas empresas aí que a gente fala assim, zero acidente? Qual que é a meta da empresa? É zero acidente. Aqui nós não toleramos acidentes. Será que essa empresa realmente não tolera acidentes? Será que uma empresa... Ô, Diga. Welson, lá na minha cidade, aliás, lá na empresa lá onde eu trabalho, eu tava até falando na aula presencial, eles comemoraram, eles fizeram até uma comemoração que ficou 3.000 dias sem acidentes. Eu não posso fazer isso com ele. O professor achou o cúmulo, não existe. É Isso deu quase impossível. 7 anos. É impossível. 3 mil dias sem acidentes com morte? Não sei, né? E mesmo assim é complicado. 7 anos sem nenhum acidente grave, 7 anos sem nenhuma lesão. Gente, é loucura isso, tá? Quantos funcionários da empresa que você trabalha tem? 2? Eu acho que não tem 40. Mas aí eles comemoraram, né? Tipo assim, comemorou hoje na terça-feira. Quando foi na próxima semana, um funcionário foi embora de bicicleta, caiu no meio do caminho, quebrou o braço. Aí eu falei, uai, tinha que zerar isso daí, né? Aí o gerente foi e falou, não, acidente de percurso hoje em dia não faz mais parte.
Aí eu perguntei pro professor do presencial, ele falou que faz parte sim. Faz parte, sim. Teve um momento em que o pessoal tirou do rol de acidente de trabalho o acidente de trajeto. Só que isso não durou 6 meses. Porque o acidente de trajeto, o funcionário está a trabalho. Aí o STF foi, revogou essa prerrogativa de retirar, e o acidente de trajeto é equiparado a acidente de trabalho, a doença do trabalho é equiparada a acidente de trabalho, tá? Então, se equipara, sim. Deveria ter zerado a placa, sim. Então, quantas vezes isso aconteceu nesses 7 anos e nunca zerou-se essa placa? É isso que a gente precisa pensar. E, gente, não tem jeito. O tempo todo nós vamos lidar com riscos, né? Eles podem ser identificados, analisados e controlados, né? Uma análise de risco, gente, é o nosso instrumento de trabalho. Por quê? Porque nós somos prevencionistas. Eu trabalho com prevenção e não com reação. Eu preciso aprender a trabalhar de forma preventiva. Tem gente que olha que fala assim, eu sou prevencionista. Você prevê as coisas? Não, não é que eu prevejo, né? Nós vamos trabalhar com a prevenção, não é premonição. Tem gente que acha que fala assim, você prevê. Não, quem prevê é a vidente, quem prevê é a mãe de Ná. Eu sou prevencionista, eu faço análise de risco. É diferente, entendeu? O que que eu posso fazer? Através de probabilidades de risco, né, nós conseguimos verificar que algo pode acontecer, mas decorrente das suas ações, não decorrente do universo, de algo fora do comum, sobrenatural. Não é isso. É porque, por exemplo, se você trabalha todo dia com faca e não utiliza uma luva anticorte, eu, eu consigo prever que você vai cortar o dedo um dia. Mas será que é algo do universo? Não, é só porque eu estou vendo que você vai cortar a mão. Você vai se machucar, né? Em algum momento você vai se machucar. Essa é a visão prevencionista que a gente tanto fala, entendeu? Né? Risco sobre uma visão genérica, né, gente? A oportunidade e risco são duas faces da mesma moeda. Muitas das vezes, se você não corre riscos, a chance de você alcançar alguma coisa também é zero, não é isso? Imagina você saiu um dia da sua casa, foi até o Senai e fez a sua matrícula no curso de segurança no trabalho. Existe o risco de você não terminar o curso? Pode até existir, né? Mas a oportunidade de você finalizar e ter uma carreira de mercado, ela também existe? Existe. Então, você trabalha o mesmo patamar ali de probabilidade. Agora, você vai falar para mim, qual que é a chance de você não terminar o curso? A chance é mínima. Então, logo, a chance de você finalizar ela é enorme, né? E ao finalizar, qual a chance de você se ingressar no mercado? Também é grande. Então, é preciso que a gente entenda que risco e oportunidade trabalham em conjunto, né? Só que eu preciso aprender o quê? Assumir as responsabilidades correndo o mínimo de risco possível. Dentro da empresa, eu preciso assumir as oportunidades que surgem e minimizar os riscos que são existentes no ambiente de trabalho. Isso é um gerenciamento de riscos, né? Eu não preciso desistir das oportunidades em prol de não correr risco. Eu posso correr o risco controlado e seguir na oportunidade que a gente precisa. Tranquilo, gente? Até aqui tá tudo bem? Sim. Ótimo. O valor da organização depende da realização dos objetivos. Então, quando eu falo organização, eu falo empresa. Uma empresa que não corre riscos, ela não cresce, né? Então, essa gestão de riscos, né, dos objetivos potencializa a criação de valor e a competitividade nas organizações. Então, a empresa se torna algo mais rentável, algo mais sólido, quando ela corre maior risco de mercado, né? Olha só um processo básico, gente. Olha só.
eu tenho aqui a identificação dos riscos. Lembra que eu falei para você, vamos traçar aqui um esquema simples. Igual nós falamos, limpeza do piso, limpeza do chão. Eu identifiquei os riscos, eu tenho aqui risco de queda, risco de produto químico, risco de lesão, né, nas mãos devido à ergonomia, né? Vamos tratar aqui agora o risco de queda por piso escorregadio. Qual que é a estimativa da probabilidade? Qual que é a chance de você escorregar da forma que você está agora? Vamos supor que você esteja limpando sua casa sem chinelo. A probabilidade de já haver uma queda é grande? Grande. Grande. Havendo uma queda, a chance de ter uma lesão séria, ela é grande, média ou pequena? Grande. Dependendo da queda, pode ser grande, né? Beleza, então agora eu tenho estimativa de probabilidade grande e estimativa de consequências grandes, certo? Então, qual que é a análise de vulnerabilidade? O quanto eu estou exposto a isso? Se eu estou trabalhando sem chinelo e se eu tenho piso molhado, a vulnerabilidade é extrema também, não é? O que é vulnerabilidade, gente? É o quanto eu estou exposto. O nível de exposição ele é muito grande. Se eu tenho um nível de exposição muito grande, o que eu preciso ter? Medidas de redução do risco. Quais são as medidas que a gente precisa ter? Que a gente precisa tomar? O uso de EPI, no caso, um calçado antiderrapante, uso de luvas, uso de óculos com relação ao produto químico, né, que eu vou utilizar no piso, certo? Essas são as medidas de redução de riscos. E qual que é o meu plano de ação? Quem que é o responsável por fornecer esse calçado? Quem é o responsável, né, pelo treinamento para esse tipo de limpeza? Então, eu crio um plano de ação ali e vou direcionando a quem é de verdade, certo? Então, esse é um esquema simples de um plano de ação básico. Identifico o risco, a probabilidade, a consequência, a vulnerabilidade, como que eu vou reduzir os riscos e o plano de emergência, ou o meu plano de ação, né? E esse plano de ação tem que ser seguido na íntegra. Aqui eu já tenho um esquema mais bem elaborado, olha só. Eu tenho o estudo do sistema, eu vou identificar o risco, trabalhar a estimativa de probabilidade e consequência, eu vou determinar, né, determinação dos riscos em si, eu identifiquei que o risco a minha vulnerabilidade é grande, né, e identifiquei que o risco de queda pode ser grande. Será que ele é um risco aceitável? O que vocês acham, gente? Professor, perdão, eu tava longe do telefone. Vamos lá. Eu determinei que eu tenho risco de queda ao higienizar o piso, ao fazer a limpeza. Identifiquei que eu tenho risco de queda. Esse risco é aceitável para mim? Não. Não. Se você respondeu não, o que eu faço? Modifico o sistema. Subo novamente aqui na identificação do risco e vou agora implementar medidas de controle, certo? Qual medida de controle? Eu posso limpar esse piso sem utilização de água? Difícil, não vai ficar limpo. É Eu chinelo. posso, então, no caso, EPI. Eu vou colocar um calçado antiderrapante. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Com o calçado antiderrapante agora, qual que é a probabilidade de queda? Pequena. Pequena.
Se a probabilidade é pequena, se eu chegar a cair, a consequência pode ser grande? Pode também. Pode, mas agora a probabilidade é bem menor, não é? É. Continua agora, probabilidade pequena, risco grande, estimativa de consequência grande. Vamos colocar que esse risco é mediano, porque eu peguei pequeno e grande, vamos deixar que é médio. Determinei o risco de queda agora como médio. Ele se torna aceitável para mim? É, Vamos dizer que dá para aceitar, porque agora eu tenho um EPI. Só com relação à queda. certo. Risco aceitável, porque ele está controlado, certo? Não quer dizer que eu vou ser negligente, eu estou controlando esse risco agora. Tranquilo? Certo. Então, se é sim, tranquilo, sim, sistema em Sim. operação. Agora eu já posso limpar a casa. E aí, o que eu vou fazer com os outros riscos? O risco de produto químico, identificação, probabilidade, consequência, determina o risco, ele é aceitável ou não. Sem luva, ele não é aceitável. Volta, implementação de luva. Ou eu posso implementar produtos que não são químicos, produtos que não são agressivos ao ser humano, né? Aí, se eu... Ah, mas posso limpar só com água, por exemplo. Credo em cruz? Mas o meu problema não é o produto químico. Se eu eliminar o produto químico, eu eliminei o problema. Não, então é melhor caçar um meio aí de amenizar o risco. Exato, é isso mesmo. Então, eu vou pesar na balança do quê? De um sistema de estudo, de uma análise de risco, né? Já ouviram falar em produtos domissanitários? Não. Claro que já, você só não ouviu falar com esse nome. Qual que é? Todo produto que é vendido para uso doméstico em casa, ele é um produto domissanitário. É um produto testado e aprovado que, se utilizado só ele não agride o ser humano. Então, sabe aquele produto que dá um cheiro agradável? Isso, detergente. Detergente é químico? Acho que não. Claro que é um produto químico, hein? Perdoa. Não, tranquilo. Ele é um produto químico, só que você pode utilizar ele com a mão sem luva, normalmente. Mas se eu misturar detergente, que boa, Pedrex, tudo numa bacia só, já, aí já perdeu Ó, toda a aí a característica. pessoa desmaia. Aí vira um caldeirão da bruxa, né? Eles falam que não pode misturar, não sei se é que boa com com sabão em pó, que um faz perder o efeito do outro. A reação Não sei se química, a gente não sabe o que vai virar. Só que eu sei o seguinte, quando eu misturo os dois, começa a subir um vapor que pode queimar as vias aéreas. Sabe o que é a água sanitária? O que é a Quiboa? não. Ela é tipo um ácido clorídrico diluído em água. Ele não é concentrado. Por isso que é um produto domissanitário. Mas se eu misturo com outros produtos, o que eu tenho ali? Eu tenho um risco de um produto que eu não sei qual é. Ninguém sabe que tipo de produto se torna. Entendeu? É aí que acontecem os problemas com relação a uso doméstico. Então, se eu utilizei o produto que é domissanitário, não tem risco agora de contaminação, eu posso seguir como um risco aceitável e seguir a operação de limpeza, normalmente. Vocês notaram que a gente fez uma análise de risco aqui de limpar a casa agora? E o melhor de tudo, quando você for limpar a casa, você vai lembrar do professor que falou assim: olha, existe um produto chamado Dome Sanitário. Que produto é esse? Todo produto que você Primeira utiliza coisa que eu vou ler. dentro de casa, né? Que você utiliza para poder fazer higienização de produtos na sua casa. Então,
não há risco se você não misturar com outros produtos. Dependendo do produto, ele já até aconselha você na embalagem a forma correta de você utilizar máscara, de você utilizar luvas corretas. Alguns produtos já mandam até a luva junto, pra vocês terem ideia. Então, cuidado quando você misturar produtos para lavar banheiro, por exemplo. Que eu tenho certeza que vocês já fizeram. Demais da conta. Lógico. Quem nunca, né? Olha só, vamos conceituar e exemplificar. Quando eu tenho um risco, eu preciso fazer uma análise. Perigo, consequência. Perda, vulnerabilidade. Dano pode causar impacto na confiabilidade do produto ou do serviço. Tá? Risco é uma condição com potencial de causar danos. Perigo caracteriza uma relativa exposição ao risco, né? Então, o perigo é a exposição do risco, porque o perigo ele sempre vai existir. É a exposição que favorece a materialização do risco. A perda pode ser um custo, pode ser um gasto não planejado, né? Ou que não pode ser recuperado, não é isso? Então, sempre quando, por exemplo, na empresa, funcionário se acidentou, gerou um custo para a empresa. Eu vou ter que contratar um temporário para substituir, ou então sobrecarregar todo mundo. Aquilo passa a ser um custo? Passa, né? Porque além de pagar o funcionário que não está trabalhando, até nos primeiros 15 dias, eu tenho que contratar alguém para poder substituí-lo, se caso ele ficar afastado. Né? O INSS paga, beleza, mas e o custo que eu vou ter com outro funcionário temporário? É isso que precisa ser pensado, né? Já o dano é a severidade de lesar ou perda física, funcional ou econômica, né? Que pode resultar na materialização de um risco. Quando eu sofro um acidente, ele gera um dano para mim, né? Uma perda física, uma lesão, né? Uma incapacidade funcional, que pode gerar uma incapacidade econômica também, por quê? Porque o funcionário sem trabalhar ou recebendo o INSS é a mesma coisa. O INSS paga lá embaixo, né? Só para você se manter mesmo vivo. Então, se acidentar nunca é bom negócio, gente. Já a análise é um processo técnico, seguindo um padrão estabelecido, né? Objetivando decompor em todas as suas partes e componentes. Então, eu preciso decompor quais são as atividades do trabalhador. O que que o trabalhador faz, não qual a função dele, certo? Porque se eu pesquisar no Google, eu vou achar inúmeras descrições para a mesma função. Então é preciso que a gente pense nisso, que a gente organize a coisa de forma sadia. E prevencionista trabalha com prevenção, né? É preciso entender todos esses conceitos aqui. As técnicas de análise de risco, né, são somente métodos sistemáticos que auxiliam na identificação de análise de riscos de uma atividade e estimam a probabilidade da ocorrência. Nada demais. Qualquer coisa numa análise de risco que você vê além disso, o que que acontece? Estou enchendo linguiça. Tem gente que vai lá fazer. Já vi análise de risco com 40 páginas. Vocês têm noção de fazer uma PR de 40 páginas falando sobre risco? Eu não sei de onde tirou tanta coisa assim, gente. Para mim é um absurdo, né? Por quê? Você, como técnico em segurança, você vai ler 40 páginas de risco do mesmo ambiente? Óbvio que vão ter Vai coisas lá. que não existem 40 tipos de riscos diferentes numa atividade só. Se existe um local com a probabilidade desse tamanho
mais de 40 itens para serem observados, eu tô fora. Não quero trabalhar num lugar desse, não. Pode deixar uma ambulância só lá no local. Exatamente. A chance de acontecer um acidente ou uma morte é muito grande. Tem muita loucura, né? Às vezes a gente não entende a real necessidade de uma análise de risco. Eu não preciso fazer algo muito mirabolante para fazer a coisa correta, não é? A consequência é o impacto físico, né, resultante de um evento ou de uma sequência de eventos indesejáveis, que podem causar danos às pessoas, ao meio ambiente e propriedade. Por exemplo, estou na rodovia aí a 160 por hora, eu capoto o meu carro, começa a vazar combustível. O que eu tenho ali? Eu tenho um risco, né, se eu sobreviver, né, eu tenho um risco de responder civil e criminalmente pelos danos causados ao meio ambiente, à propriedade, né, e a pessoas. Então, Mesmo se você capotar ali, tipo, no nada, né? sim, Você tá contaminando por causa da fumaça, sei lá? vazamento de combustível, por exemplo, Ah, tá. né, é um dano ao meio ambiente, certo? É, o dano à propriedade. O veículo é uma propriedade, não é? É. Ué, mas o veículo sendo meu, eu tenho que responder por ele? Não, dependendo do veículo, dependendo do tipo de ambiente. Não é que você vai causar os 3 danos de uma vez. Existem as possibilidades, entendeu? Por isso que a gente pensa primeiro, pessoas, meio ambiente e propriedade. Porque se causei um dano ao meio ambiente e propriedade, mas a pessoa está viva, o cinto de segurança cumpriu a função dele, não cumpriu? Sim. Então agora sim eu vou pensar nos danos do meio ambiente. O primeiro pensamento agora é ser humano. O Ou ser então humano foi está só longe bem? da água, né? Ah, Luísa. Então, pense primeiro sempre. Vamos pegar, por exemplo, que em Senador Canedo tivemos um acidente agora com uma morte e 3 feridos, se não me engano, 3 ou 4 feridos, na explosão de uma empresa petroquímica. Fazia estocagem de distribuição de combustíveis. Um trabalhador foi carbonizado, né? Ele morreu totalmente queimado. Os danos, o primeiro impacto é aonde? Em pessoas, né? Segundo ponto, houve vazamento de material, houve, vamos dizer assim, uma fumaça jogada no meio ambiente, isso é secundário. E por último, né, os danos à propriedade. Esse vai Total. ficar em terceiro plano. Por quê? Porque nós perdemos uma vida. Tudo eu reconstruo. A vida do ser humano, não. Sim. É esse o pensamento que a gente tem que ter como prevencionista. Certo? Questão de vulnerabilidade, né? Através de cálculos probabilísticos, estimam-se danos causados às pessoas e à propriedade devido à exposição à radiação térmica, por exemplo, sob pressão, inalação e dispersão de produtos tóxicos. Então, é o quanto eu estou vulnerável a esse tipo de evento. A probabilidade é qual a chance de acontecer. De 0 a 100, por exemplo, qual que é a chance de acontecer um falecimento numa indústria petroquímica que pega fogo? É grande. Tanto é que nós tivemos um caso, né? Já a questão de confiabilidade é a probabilidade de um equipamento ou sistema desempenhar satisfatoriamente as suas funções, né? Por exemplo, o período de tempo sobre um dado conjunto de condições de operação. Engenharia de confiabilidade baseia-se no tratamento probabilístico das falhas e da indisponibilidade do sistema. É igual, gente. é, Se você tem um carro que quebra toda semana,
toda semana ele está no conserto. Ele é um carro confiável Não, é falta de juntar tudo e jogar no lixão. e despachar, né? Será que estaríamos falando de um Peugeot, né? Cara, Né? Então, assim, são conceitos que a gente precisa entender para poder levar para o nosso dia a dia, como técnico em segurança no trabalho. Ser confiável, um local confiável, é um local que não apresenta grandes riscos, e quando apresenta riscos, ele é rapidamente eliminado esse risco ou mitigado, reduzido a níveis aceitáveis, né? Tem um vídeo da IP que é muito legal quando a gente está vendo. Na próxima aula eu posso até mostrar para vocês, mas a IP, por exemplo, no Nordeste, a IP ela tem uma fábrica lá de mais de 5.000 funcionários. Vamos pensar, 5.000 funcionários. Qual que é o volume de pessoas acidentadas aceitáveis para isso? oi, sei, eu não sei não. Ramiro, Alisson, Ai, professor, também não sei também não? Ou não, a gente já tem. olha só. Depende. A questão de probabilidade depende muito da estatística, né? Depende muito se você está no meio dela, se você tem um ente querido no meio dela. Se eu falar para vocês aqui, a chance, né? Eu vou me incluir fora dessa daqui, mas a chance de 3 pessoas aí de catalão que estão assistindo uma aula online agora, de cair um raio na cabeça delas, é de 80%. Isso é estatística para vocês? Não é Ah, estatística, né? não tá nem chovendo aqui. Olha só. Por quê? Porque nós temos 3 pessoas na web agora. Então deixou de ser estatística. Que número seria aceitável? Nenhum. Eu não posso aceitar. Você entende? Não importa se a empresa tem lá 3 funcionários ou se ela tem 3.000. Eu não posso aceitar um acidente, eu não posso aceitar uma morte do trabalhador como técnico de segurança. Então a minha tolerância é zero. Ah, quantas pessoas podem se acidentar nesse ambiente? Nenhuma. Nenhuma pode se acidentar. Porque daqui a pouco essa uma pode ser eu. Aí deixa de ser estatística, né? Entendeu o espírito do negócio, gente? Então, o controle de risco, a gente se baseia sempre nessa questão, de sempre estar buscando o acidente zero. É viável? Muito difícil. Eu diria que quase impossível, mas tem que ser uma meta que a gente busca todos os dias, né? E daqui a pouco, quem sabe, a gente não está também batendo essa meta dessa empresa aí de 3.000 dias? Isso. 3.000 dias sem acidentes no trabalho. Principal Acho que nem a Vale, nem a Petrobras conseguiu isso. Capaz nem dentro do escritório. Olha lá que nem na sua casa, em 7 anos, vocês ficaram sem sofrer algum tipo de acidente. Eu caí na porta da garagem, imagina o que eu faço no trabalho. É sobre isso, Luísa. Mas tá tudo bem, é assim mesmo. Gente, último recadinho antes da gente encerrar aqui, tá? Postagem das SAPs de vocês. Na próxima aula, nós vamos trabalhar Pareto de Ishikawa ou diagrama de Ishikawa, tá? Vou fazer uma explanação de como montar um Pareto de Ishikawa, como montar um diagrama de Ishikawa. Então já avisa a galerinha aí no grupo que a próxima aula será muito importante para que a gente possa entender o que é controle de risco através de medidas preventivas, um Pareto de Ishikawa, como montar um APR, né? Eu vou mostrar para vocês uma análise de modo de falhas e efeitos. Então a próxima aula vai ser bem bacana, tá bom? Tá bom. E quem não postou a atividade ainda já começa a postar, viu, gente? Pelo menos SAP 1 e SAP 2. Eu tô parado, postei metade de uma e postei metade da outra.
E Luísa, eu vou ter que começar a danar com você no particular. Uai, professor, mas tem culpa não, aí não entenda que é estranho. Mas nós estamos aqui para tirar essas dúvidas, velho. Na hora eu não lembro. E Luísa. Esse nome Luísa é sempre fogo assim mesmo, não tem jeito. Lá no final sei lá, quando chega lá no limite, eu venho aqui com o rabinho entre as pernas, né? Aí daqui a pouco não dá certo e eu quero ver. Vai dar certo. Não, não deixa pra última hora, não. Eu falo porque eu tenho uma Luísa em casa também. A minha filha mais nova chama Luísa também. Parece que é do nome, não tem jeito. Não, mas tá ótimo, gente. Até a próxima aula, então. Já tem que entrar em outra aqui. Vamos seguir em frente. Não desanimem, tá? Me procurem. Eu sinto que vocês não procuram, vocês não tiram as dúvidas de vocês, depois ficam aí doidos. Né, Luísa? Né, Welson? É isso aí. Ei, gente, eu fico me sentindo inútil aqui. Vocês não tiram as dúvidas, parece que tá tudo bem. E não tá tudo. Tá vendo? Não, mas vamos lá. Boa noite pra vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.